Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Abramos, meus irmãos, a palavra de Deus, graça e paz. Abramos a palavra de Deus em Êxodo 33. Nós leremos até o verso 16. Êxodo 33, de 1 a 16. Nesta manhã, com a graça e a misericórdia de Deus, nós falaremos sobre a presença de Deus, a verdadeira herança do seu povo. A presença de Deus, a verdadeira herança do seu povo. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 33, de 1 a 16. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes: Faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amém. Nossa irmã já orou pela mensagem. O que você faria se você recebesse de Deus tudo aquilo que você acha que precisa, tudo aquilo que você
acha que falta na sua vida em termos de posses, para que você se sinta satisfeito, contente, seguro, estável, confortável? Pense um pouquinho. O que você tem pedido para Deus, ou pelo menos desejado, e do que você pensa sempre, de vez em quando: se eu tivesse mais isso, a minha vida seria melhor? Pense um pouquinho. Pense numa conquista que você almeja, talvez pela qual você esteja lutando agora nesse momento, seja na área profissional, seja na área acadêmica, ou mesmo na área pessoal, em termos de família. Talvez seja um marido, talvez uma esposa, talvez um filho, talvez o fim da faculdade, a formatura, ou talvez um emprego, ou quem sabe um emprego melhor. Talvez uma boa garantia de aposentadoria. O que você deseja? Que vitórias no seu coração ocupam o seu coração, por exemplo, contra aqueles que o odeiam, ou aqueles que você entende que lhe fazem mal? Eu queria que você pensasse que pessoas, em sendo derrotadas e se dando mal, talvez deixariam você um pouco mais feliz, ou que desaparecessem da sua frente, ou da terra, ou do nosso país, talvez. Que conquistas, que bens, que tesouros. Se você tivesse tudo isso, Deus te prometesse dar tudo aquilo que o seu coração deseja, em termos de bênçãos temporais, de conquistas, de vitórias contra os seus inimigos, e Ele dissesse: eu vou te dar tudo, mas eu vou te dar todas essas coisas sem a minha presença. Você não terá a minha companhia. Você trocaria tudo isso pela companhia e pela comunhão com Deus? Você diria: o meu filho, você não terá mais a união com ele, mas você terá todas essas coisas. Eu quero ir além, ainda nessa introdução. Se Deus te prometesse o céu com tudo aquilo que o céu e o novo céu e nova terra, tudo aquilo que a nova criação tem, um lugar perfeito, onde não há mais injustiça, onde as coisas criadas são perfeitas, onde você pode desfrutar da criação, desfrutar de saúde, nunca mais morrer, mas lá não haverá Cristo. Cristo não estará lá. Tudo o mais vai estar lá, mas você não vai ver a Cristo. O que você diria para ele? A verdade, irmãos, e eu já quero adiantar uma aplicação, é que todas as vezes que nós pecamos, nós estamos dizendo: eu prefiro essas coisas à minha comunhão com Cristo. A gente se apressa a dizer não às perguntas acerca de como, se nós aceitaríamos trocar Cristo por tudo aquilo que o nosso coração deseja, mas todas as vezes que a gente peca, a gente diz sim. Eu prefiro isto. E eu não estou me referindo a desejos pecaminosos, estou falando de desejos lícitos. Eu prefiro a atenção, o respeito do meu esposo à comunhão com Cristo. Eu prefiro a submissão, o respeito, o amor, a consideração da minha esposa à minha comunhão com Cristo. Eu prefiro que o meu país
tenha políticos sérios e que seja próspero e justo a minha comunhão com Cristo. Cada vez que a gente peca para ter alguma coisa, mesmo que justa, mesmo que seja nosso direito, ou cada vez que a gente peca porque a gente não conseguiu aquilo que a gente acha que tem direito, a gente está dizendo, isto é melhor do que Cristo. E é exatamente o que esse episódio vai mostrar. Deus lança um desafio a Moisés e um desafio ao povo. E esse desafio é exatamente este. Você lembra, eu quero relembrar, Israel havia se entregado à idolatria e à depravação religiosa e moral, numa farra sem freio, atraindo a ira de Deus, que só não os destrói totalmente por causa da intercessão de Moisés. Os versos 1 a 13, nós vimos isto. E após interceder pelo povo, ainda no cume do monte, quando ele desce, Moisés vê a farra desenfreada do povo e é incitado a uma ira santa, e assim ele executa juízo e disciplina da parte do Senhor, reduzindo o ídolo a pó, ordenando a morte dos idólatras. E nós vimos nessa mensagem anterior 4 aspectos do juízo de Deus, ou 5 aspectos sobre o seu povo por meio de Moisés. Nós vimos a indignação, nós vimos a destruição do ídolo, ressaltando a sua nulidade. Nós vimos a repreensão feita a Arão, um pastor frouxo. E nós vimos a execução dos idólatras. E por fim nós vimos a intercessão de Moisés. E nós aprendemos, meus irmãos, que nós precisamos resgatar nossa indignação contra o pecado, que nós precisamos ter coragem de confrontar o pecado, que nós precisamos amar, exercer e nos submeter à disciplina de Deus. Aprendemos também que a indignação contra o pecado não exclui a misericórdia para com o pecador, que se traduz aqui da parte de Moisés na intercessão pelo seu arrependimento. Por fim, nós aprendemos que precisamos buscar a graça e a misericórdia que procedem do mediador e que não devemos rejeitar e nem desanimar com a disciplina que vem do Senhor, porque ela faz parte da nossa luta contra o pecado e da permanência e da conquista da nossa herança maior, da nossa verdadeira herança, que é a presença abençoadora de Deus. Então, havendo executado o juízo, o julgamento da idolatria, Moisés agora intercede pelo povo. Porém, o Senhor responde a princípio positivamente, mas embora ele se disponha a conduzir o povo até a herança prometida aos patriarcas, o Senhor adverte o seu servo que ele não habitará mais no meio de Israel. O tema que domina esse episódio, meus irmãos, é uma das principais ênfases do livro de Êxodo: a manifestação da presença de Deus. Veja, precisamos pensar um pouquinho aqui. Nós temos que lembrar que Deus está presente em todos os lugares. Deus não se ausenta de lugar nenhum, até no inferno ele está presente. Só que no inferno, como juiz. Então nós precisamos refletir rapidamente sobre um tema da doutrina dos atributos de Deus. Um dos atributos incomunicáveis de Deus, isto é, atributos que ele não comunica, que ele não compartilha com nenhum outro, que são características peculiares dele e de ninguém mais em todo o universo. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua onipresença. Isso quer dizer, Deus está presente em todos os lugares, ele enche em todos os lugares. Todos os lugares. Porém, essa presença de Deus em todos os lugares ao mesmo tempo, não significa que as criaturas, que estão todas em sua presença, terão a mesma experiência dessa presença. Nem que elas sentirão ou perceberão essa presença. Mesmo nos lugares onde está presente, Deus pode fazer com que aqueles que estão diante dele experimentem um senso de ausência.
Porque nós só perceberemos a presença de Deus se Ele se revelar a nós. E essa presença, então, ela, embora seja absoluta, ela se manifesta para com as criaturas de acordo com a limitação delas, de maneira relativa. É assim que a presença de Deus no inferno se dá como justo juiz e ela traz tormento, enquanto que no céu se dá a presença de um Deus gracioso, misericordioso, que é Pai e se apresenta como alegria, como paz bendita. É assim que, embora esteja presente, ele pode voltar o rosto para aqueles que de alguma maneira o desobedecem, voltar o rosto deles e assim eles se sentirem sós. Então, quando nós falamos aqui da presença de Deus que vai se retirar, é a sua presença manifesta, é a sua presença abençoadora, é o senso da sua companhia, é a percepção de que Ele está ali, é a sua presença especial. É nesse sentido, por exemplo, que nós distinguimos a presença especial de Deus num culto como hoje, da sua presença no nosso dia a dia. É por isso que nós podemos dizer que aqui estamos tendo um encontro com Deus, não porque Ele não esteja presente, até no inferno Ele estaria presente, mas aqui é um encontro especial com Deus. Então, tendo explicado isso, o tema que domina esse episódio é exatamente uma das principais ênfases do livro de Êxodo, a manifestação da presença íntima de Deus. E o problema inicial levantado na narrativa suscita a questão: como poderia Israel, após a sua partida no Sinai, que era aquele lugar da presença de Deus, como ele poderia seguir experimentando a presença de Deus depois de tão abominável idolatria? Israel, diante do clangor de trombetas, dos trovões, dos terremotos, dos raios, da voz de Deus falando no trovão, da nuvem de glória, foi capaz de se depravar diante da presença de Deus. Como ele pode seguir? É nesse contexto, meus irmãos, que Moisés demonstra o que mais importa para ele e entra numa espécie de debate com o Senhor, numa luta em oração pela continuidade da presença manifesta do Senhor. Trata-se aqui de mais um relato da mediação entre de Moisés entre Deus e Israel, para restaurar a ruptura que o pecado havia feito entre eles. Sim, porque o pecado causa uma ruptura, um rompimento da relação com Deus. O pecado bloqueia o senso da presença de Deus. E todos nós queremos a presença de Deus, mas quando nós pecamos, nós não estamos querendo de fato a presença de Deus, nós estamos querendo alguma coisa que nós julgamos que a presença de Deus vai trazer. Porque se nós entendemos que a presença de Deus é a nossa verdadeira herança, nós vamos odiar o pecado. Quanto mais nós entendemos que a presença de Deus, que essa presença que nos é manifesta por meio de Cristo, é o nosso maior tesouro, quanto mais nós entendermos isso, mais nós odiaremos o pecado. Aqui, mais uma vez, portanto, meus irmãos, nós vemos a necessidade indispensável de um mediador entre Deus e o povo. E o que é que nós temos aqui? Como é que isso é demonstrado? Na primeira cena, o que nós temos é o que eu intitulo, eu vou quase como se fosse um novo sermão, intitular essa primeira cena como a bênção sem o abençoador. A bênção sem o abençoador. Para entender que a presença de Deus é a verdadeira herança do seu povo, Deus diz para Moisés: olha, Moisés, eu vou dar a vocês todas as bênçãos que eu prometi, mas não conte com a minha presença. Não conte. Eu vou até estar, veja, Deus estaria presente de alguma maneira, mas essa presença não se manifestaria mais de maneira especial. Observe aí no verso 1, que Deus ordena a Moisés que retome a jornada até Canaã. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Quando Deus
ordena a Moisés, prossegue a jornada, Moisés, já é o momento de vocês irem. Ele está interrompendo um processo. E o processo é de preparar a sua morada para ele peregrinar com Israel. Lembra? O tabernáculo. Mas o Senhor garante algumas coisas. Primeiro, ele garante que ele iria cumprir a promessa feita com juramento aos patriarcas. Ele diz: vai e sobe para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Moisés, sobe para a terra. Eu vou cumprir o meu juramento, porque eu sou fiel à minha aliança. Eu fiz uma aliança com os patriarcas desse povo, e eu vou cumprir. Então Deus dá a garantia de que vai cumprir sua promessa com juramento. Segundo, Deus garante que os inimigos ainda serão derrotados. Ele garante conquista sobre os inimigos. Lembra das perguntas que eu fiz na introdução? Ele diz: olha, eu vou enviar o meu anjo adiante de ti, eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Ele já tinha feito essa promessa lá em Êxodo 3. Os seus inimigos vão cair diante de vocês, eu vou derrotar os seus inimigos, você vai realizar a conquista que você tanto espera. Mais ainda, Deus diz: vocês vão desfrutar de tudo aquilo que a terra de Canaã representa. Ele destaca a qualidade da terra como uma terra fértil e aprazível. Ele diz no verso 3: sobe para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão ter todas as bênçãos que vocês desejam, que eu prometi. Vocês vão ter tudo isso. No entanto, a forma como Deus se refere ao povo já prenuncia uma ruptura, um rompimento. Porque revela uma rejeição, um repúdio à esposa adúltera. Veja, ele não o chama de meu povo. Ele diz: olha, sobe tu e o povo que tu tiraste da terra do Egito. Não é mais o meu povo. É como se ele dissesse à mulher adúltera: eu vou te dar toda a herança, todos os bens, tudo que você queria, mas longe de mim. Não precisa mais a gente ficar junto. É isso que ele está dizendo. Então Deus promete ainda mais. Ele promete um protetor. Eles não vão sozinhos. Ou seja, de alguma maneira a presença de Deus estará, porque um anjo vai guiá-los, vai guerrear por eles. E a declaração que vem a seguir indicará, no entanto, que não se trata daquele anjo do Senhor, do qual ele falou no capítulo 23, verso 20 e 21. Que ele deveria obedecer àquele anjo, porque aqui Deus se recusa a revelar doravante sua presença direta. No capítulo 23, você lembra, versos 20 e 21, o Senhor havia dito: eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome, nele a minha presença especial se manifesta. Mas aqui, Deus faz uma distinção: eu vou enviar o anjo, mas a minha presença especial não vai se manifestar. Em seu comentário a esse livro, Victor Hamilton explica que, enquanto no capítulo 23 o mensageiro ou anjo é uma graciosa provisão de Deus para o seu povo, aqui ele aparece somente porque Deus foi profundamente ofendido pelo comportamento do seu povo. Portanto, o autor conclui que esse mensageiro ou anjo pode representar tanto a bênção, como no capítulo 23, quanto a retirada de Deus, aqui no capítulo 33. Portanto, meus irmãos, a promessa de cumprir o que jurou aos patriarcas e levar o povo à terra tem um porém. Qual é o porém? Deus não irá mais no meio deles. As palavras do Senhor parecem indicar, meus irmãos, que o tabernáculo, qual era a manifestação de Deus, se daria como? No tabernáculo. Então, essas palavras parecem indicar que o tabernáculo, lugar da habitação de Deus com o seu povo durante a peregrinação, não seria mais confeccionado. Eles podem ir agora, não vai mais ter tabernáculo. Desse modo, eles não teriam mais a representação da presença de Deus entre eles. Além disso, em consequência,
provavelmente eles não veriam mais a nuvem de glória pousar no acampamento. Eles teriam a terra, eles teriam a conquista dos inimigos, eles teriam os bens, mas não teriam a presença manifesta de Deus com eles. Não teriam a companhia, a comunhão, o relacionamento pessoal e íntimo. Por um lado, meus irmãos, essa é uma trágica constatação. Deus está dizendo, o pecado criou uma ruptura. O pecado criou um rompimento entre Javé e sua esposa. Ao mesmo tempo, no entanto, mesmo aqui, Deus também está demonstrando a sua graça e a sua misericórdia. Primeiro, em cumprir a promessa, embora não por mérito de Israel, lembra? Porque eu sou fiel à minha promessa, pela fidelidade do Senhor a Abraão, Isaque e a Jacó. Mas também é uma manifestação de graça, porque é uma medida protetora. Veja o verso 3. Ele diz que, sendo Israel um povo de dura cerviz, eles provocariam a ira divina e seriam consumidos. Deus não pode conviver com o pecado. Deus não pode ficar inerte, impassivo diante do pecado. Ou melhor, passivo diante do pecado. Ele diz, sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma no caminho. Esse é o caráter do povo. É assim que Deus qualifica o povo. Você é povo de dura cerviz, pescoço duro. Vocês não se curvam ao meu jugo. Você é povo obstinado. Você é povo teimoso. Irmão, será que Deus diria algo diferente de nós? É isso que nós somos, irmãos. Nós somos um povo difícil. Nós somos um povo teimoso. Nós somos um povo capaz de vir para aqui, cultuar a Deus, cantar louvores, e o nosso coração está cheio de preocupações. Nós somos capazes de cantar e adorar a Deus e dizer que nós somos todos dele, que a nossa vida está consagrada a Ele, e logo em seguida nos entregar a ações pecaminosas. E nós somos capazes de confiar nesse enganoso coração, que é o que mais nos engana em toda a vida, e a gente confia nele, a gente tira conclusões precipitadas da vida, das pessoas, e a gente confia nisso e peca contra o Senhor. Nós somos teimosos, nós repetimos, reiteramos padrões de pensamento, comportamentos, e nós ainda nos aborrecemos quando somos chamados à atenção. Nós temos dificuldade de admitir os nossos erros. Nós tentamos justificar os nossos pecados. Nós somos um povo obstinado. E se Deus fosse agir somente com sua justiça e sua ira, já teríamos sido consumidos. Deus está dizendo, eu não posso ir no meio de vocês, eu vou consumir porque vocês são teimosos, vocês vão pecar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, a vida inteira. Esse povo vai morrer no deserto, porque eles têm todos os milagres que eu e você talvez algum dia almejamos ver, mas o coração deles é teimoso. Matthew Henry comenta, aquele que os conhece melhor do que eles mesmos se conhecem, diz isso a respeito deles. Deus os teria trazido para debaixo do jugo de sua lei e para a sua aliança, mas os seus pescoços estavam rígidos demais para se inclinarem a essas coisas. Deus os teria curado das disposições corruptas e distorcidas, endireitando os caminhos deles, mas eles eram teimosos e obstinados, odiavam ser corrigidos e não queriam que Deus governasse sobre eles. Observe que Deus julga os homens pela disposição dos pensamentos que demonstram. Sabemos que o que o homem faz, porém, só Deus sabe o que cada um é no seu coração. Sabemos o que procede do homem, mas Deus sabe o que está no homem. E nada é mais desagradável ao Senhor do que a obstinação, a teimosia, que se revela na repetição de velhos pecados. É o mesmo que ocorre com pais e professores, não é? Nada nos filhos é mais ofensivo do que a teimosia, viu, crianças?
Nada é mais irritante, viu, crianças, e ofensivo e entristecedor do que a sua teimosia, quando o pai fala 10 vezes e você faz a mesma coisa e se machuca, e no outro dia você faz de novo. Nada é mais irritante do que isso. Isso é horrível. Mas nós, pais, também fazemos isso com o nosso pai. Nós somos teimosos. E Deus disse: eu não posso ir com esse povo. Eu não vou mais com esse povo. Eu vou dar tudo. Se Deus dissesse para você: eu vou dar tudo. Eu vou dar a atenção que o teu marido, que você acha que precisa. Eu vou dar aquele emprego. Eu vou dar teu casamento. Eu vou dar a tua formatura. Eu vou dar o dinheiro. Eu vou dar tudo. Vou dar saúde. Sim, porque a saúde pode se tornar uma cobiça. Eu vou te dar saúde. Mas eu não quero mais ter comunhão com você. O que acontece, irmãos? Nós vimos a segunda cena. Acontece o que Deus queria provocar no povo. É o que provoca num cônjuge quando o outro diz: eu não quero mais viver com você. Pelo menos quando há amor. Não quero mais. Cansei. O povo se entristece com as más notícias e tira os seus enfeites. Essa é a segunda cena. A tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. Essa é a segunda cena. A tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento. Irmãos, mesmo aqueles que são salvos nunca serão separados do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Mas nós precisamos de tempos em tempos experimentar a sua ausência. Nós precisamos sentir a ameaça e o risco de nos separarmos dele para a nossa santificação, queridos. Nós precisamos que ele muitas vezes volte o rosto, porque muitas vezes quando ele faz permanecer forte a nossa montanha, nós achamos: jamais serei abalado, como diz Davi no Salmo 30. Nós precisamos às vezes orar e cantar e buscar a Deus e não sentir nada da sua presença e nos sentir abandonados. Nós precisamos dessa sensação de abandono para que nós entendamos que a nossa verdadeira herança é a presença de Deus. E é isso que provoca no povo. Observe, Moisés disse para o povo, verso 4: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. A tristeza que, segundo Deus, que produz arrependimento, ela se mostra primeiro no choro. O povo pranteia. A má notícia do pecado e sua consequência tem o objetivo de levar o povo ao arrependimento, e é o que acontece. O povo ora e chora os seus pecados, e a forma verbal usada aqui, ela tem um grau intensivo. Foi um choro incontido, foi um choro soluçante, foi um choro em voz alta. Eles prantearam, talvez batendo no peito como alguém pranteia um morto. Mas não só isso, o povo também mostra arrependimento retirando os seus atavios. Atavio é um sinônimo para as crianças aí de enfeite, os brincos, tudo que tinha, que era objeto de festa, que você coloca na festa. Eles tiraram tudo isso. Mas considerando que os enfeites de ouro haviam sido usados para confeccionar um ídolo, retirar esses enfeites que ainda sobravam era um ato de purificação e renúncia. É interessante, meus irmãos, que a ação do povo aqui lembra a sua ação nos versos 3 e 4. Só que ali foi para fazer o bezerro de ouro. Veja, ouvindo o povo, capítulo 32, verso 3 e 4, capítulo 32. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão, e este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O arrependimento, queridos, envolve, preste atenção, o arrependimento envolve muitas vezes a renúncia das bênçãos do Senhor, para dizer: eu não quero as bênçãos se eu não tenho o abençoador.
Eu não quero as dádivas se eu não tenho o doador. O arrependimento muitas vezes envolve abrir mão daquilo que você considera essencial para a sua vida, mas que está colocando, que está assumindo um lugar central no lugar de Deus. E isso, queridos, envolve não é só bens não, isso envolve seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu emprego, sua saúde, sua vida. Jesus disse: quem ama a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu esposo ou sua esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Arrependimento envolve retirar os atavios, retirar aquilo que coloca festa no meu coração, porque isso que coloca festa no meu coração e que não é Deus, é um ídolo. É interessante também que esse episódio, meus irmãos, ele lembra um episódio na história do patriarca dele, Jacó, no qual a atitude semelhante foi tomada como expressão de arrependimento. Está lá em Gênesis 35, se você quiser abrir, versículos 2 a 4. Ali outra tragédia havia acontecido. Jacó, por negligência, não foi para o lugar que Deus disse para ele ir, ele foi para Siquém. Sua filha resolve visitar as filhas da terra, tem um flerte ali com o mundo, e é estuprada por um dos filhos de Siquém. Os seus filhos, em vingança, fazem uma falsa aliança e a traição, cometem uma espécie de genocídio. Uma série de tragédias acontece na vida de Jacó, e o Senhor então ordena que ele volte a Betel, que ele volte à casa de Deus, que ele se arrependa e que seus filhos se arrependam. E olha o que ele diz, agora ele assume, depois de ser um líder e um cabeça relapso, omisso. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, os atavios, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. O que nós temos aqui, queridos, é uma manifestação de arrependimento, ainda que como o nosso, temporária. Eles ainda vão pecar mais à frente. Isso vai ser narrado lá em Levítico, em Números especialmente. Mas aqui o povo está se arrependendo. O povo retira os seus atavios. E dali em diante diz a palavra de Deus que eles retiram os seus atavios. A terceira cena que nós temos aqui é o que eu chamo de um prelúdio da presença gloriosa de Deus no meio do seu povo. É interessante que parece um parênteses, versos 7 a 11. Há uma interrupção aqui, porque o povo reage. No verso 12, Moisés vai retomar o diálogo com o Senhor, mas o narrador, que é o próprio Moisés, ele interrompe para dar uma explicação de como é que Deus, em que circunstâncias Deus falava com Moisés. Observe isso. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. E falava ao Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Não era visão, não era sonho. Voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, servidor de
seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Eu preciso explicar que esse trecho, ele é um prelúdio para o tabernáculo. Aqui o que é chamado de tenda da congregação não é o tabernáculo, ele não foi ainda confeccionado, Moisés estava ainda terminando de ouvir todas as orientações de Deus acerca do tabernáculo. Então, para o povo, testemunhar os encontros entre Deus e Moisés funciona como uma prévia do que seria o tabernáculo. O que Moisés então está nos enfatizando aqui é o que o povo iria perder. Aquilo não iria mais acontecer. O tabernáculo teve agora a sua confecção ameaçada. Essa tenda aqui descrita, meus irmãos, é diferente do que seria o tabernáculo em alguns aspectos. Primeiro, enquanto o tabernáculo iria ficar no meio do acampamento, essa tenda era fora do acampamento, está muito claro no texto que eu li. O povo via de longe a mesma nuvem de glória que ficaria sobre o tabernáculo. Ele via essa nuvem descer até a tenda que Moisés armou, versos 8 a 10. Segundo aspecto que era diferente dessa tenda, ainda não havia utensílios, nem sacrifícios eram oferecidos, não se oferecia culto ali. O povo adorava cada um na sua tenda. Enquanto no tabernáculo é um terceiro aspecto diferente, enquanto no tabernáculo Arão e seus filhos serviriam como mediadores, aqui é Moisés quem serve, e em lugar dos levitas no tabernáculo, Josué é o auxiliar de Moisés. E em quarto e último lugar, essa tenda é um lugar para aparição ocasional de Deus, que aparecia ou quando alguém buscava consultar a Deus por meio de Moisés, ou quando Moisés se aproximava da tenda. Observe que espetáculo. Cada vez que Moisés saía do arraial para a direção da tenda, a nuvem descia do monte e pousava sobre a tenda. Deus está dando uma prévia do que será. É isto que está acontecendo. Mas no tabernáculo seria a habitação de Deus permanente no meio de Israel. Tudo isso é para enfatizar o privilégio que eles perderiam. Vocês não terão isso mais. Agora imagine como o coração do povo fica. É como se talvez nós pensássemos hoje no estágio atual da nossa caminhada. Olha, eu vou dar tudo para vocês, mas não vai ter mais culto. Não vai ter mais dia do Senhor. Imagine um pouquinho a sua vida. Deus vai te dar tudo que você todo dia do Senhor vem aqui pedir. Mas diz, olha, não vai ter mais reunião do povo de Deus, não vai ter mais dia do Senhor. Imagine. Não vai ter mais culto. Ninguém vai poder cantar a esperança em vida e morte. Cristo é. Você não vai mais poder cantar isso. Imagine. Isso é para que nós entendamos qual é a nossa verdadeira herança. E é então que Moisés, em quarto lugar, quarta cena, roga a Deus que não os abandone. O que é que nós temos? A súplica do mediador. E essa súplica é que vai voltar. É que vai garantir a presença de Deus. Que diálogo lindo esse de Moisés com Deus. O seu coração tocado pela própria graça de Deus, porque se não fosse assim, ele não seria capaz. O seu coração se enche de amor por Deus. Ele diz, tu me dizes, fazes subir este povo. Primeiro ele relembra a vocação divina. Tu me chamaste. Aqui está mais uma vez uma dica para você argumentar com Deus. Tu me chamaste. Tu me chamaste com santa vocação. Tu disseste, fazes subir este povo, porém não me deixa saber quem has de enviar comigo. Ele relembra, além da vocação divina, a declaração de amor divino. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Veja, nada da argumentação de Moisés está baseada nele, está baseado tudo em Deus. Eu posso orar assim, tu disseste, aquele que não poupou seu próprio filho, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Tu disseste que me amas. Tu disseste que eu achei graça aos teus olhos. Então se eu achei graça aos teus olhos,
Terceiro lugar, ele pede a direção divina como evidência do seu amor. Rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Para onde tu vais? Se tu não estarás conosco, eu quero saber para onde tu vais, porque eu quero ir para lá. É como Pedro, quando Jesus disse, vocês não querem ir embora também? Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Senhor, faze-me conhecer o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E por fim, ele relembra a relação pactual de Deus com o povo. Ele entende que não está sozinho. E também te lembra, porque Deus disse, esse teu povo que tu tiraste do Egito. Ele diz, e também lembra que esta nação, considera que essa nação é o teu povo. É o povo da tua aliança. É o povo do teu amor. É o povo que tu escolheste. Não nos abandone, Senhor. E Moisés, obviamente Deus atende à súplica de Moisés a partir do verso 14. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Mas é algo direcionado de maneira pessoal, ao que parece. Mas Moisés não está satisfeito com isso. E eu espero que você entenda o que eu vou falar, porque eu vou falar de maneira sutil e indireta. Moisés não se contenta em estar só. Ele quer dizer, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Ele quer poder dizer, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele não quer estar sozinho. Você lembra dessas palavras? Ele está manifestando o coração de Cristo aqui. Ele diz, como se Deus não tivesse já prometido que sua presença ia. Ele diz, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir nesse lugar. Eu não estou interessado na terra, eu não estou interessado na vitória dos inimigos, contra os inimigos, eu não estou interessado em todo o leite e o mel. Se a tua presença não estiver, não me faça sair do lugar, porque tudo o que eu preciso é a tua presença. Mas não só isso, eu não quero ir sozinho, eu não quero estar sozinho, eu quero que o teu povo também esteja, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é em andares porventura conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ora, os povos da terra têm bens, os povos da terra têm riquezas, os povos da terra têm conquista. O que é que nos diferencia do povo do mundo? Não é que se a gente busca Deus a gente vai ter mais saúde, talvez a gente seja mais doente. Não é que a gente vai ter riqueza, talvez a gente vai ser mais pobre. Não é que Ele vai cumprir os nossos sonhos. Não é isso, porque tudo isso o povo do mundo tem. O que nos diferencia do povo do mundo é a presença de Cristo entre nós, é a nossa união com Cristo. É essa a diferença. O que vai fazer do céu algo distinto deste mundo não é só o fato de que nós desfrutaremos da criação, irmãos, de saúde, de um corpo imortal. O que vai diferenciar desse mundo é que naquele dia nós veremos a Cristo, nós estaremos na presença de Cristo, nós habitaremos em Deus e Deus habitará em nós. É isso que faz do céu algo diferente. E Moisés entendeu isso. E é por isso que Deus atende. Deus disse, eu farei também, Moisés. E por que eu vou fazer? Porque você achou graça aos meus olhos. Você sabe que uma das formas como o judeu declarava amor à sua esposa era assim: tu achaste graça aos meus olhos. Eu vou fazer, Moisés, porque eu amo você. E eu te conheço pelo nome. Amados irmãos, o Senhor Deus atende a Moisés. Mas essa oração de Moisés só foi atendida porque quando Deus olha para Moisés e vê esse coração intercessor,
que ele mesmo colocou em Moisés, ele está vendo por antecipação o seu próprio filho intercedendo. Nós já sabemos, conforme Hebreus 3, que Moisés era fiel, que Cristo é fiel em toda a casa de Deus como Moisés, porém Cristo é superior a Moisés, porque enquanto Moisés é um servo na casa, Cristo é o filho sobre a casa. Então, como Moisés achou graça aos olhos do Senhor, e a sua intercessão foi aceita, muito mais o nosso Senhor Jesus, em sua intercessão, se apresenta ao Pai como alguém em quem Ele sempre tem prazer, e obtém misericórdia por nós. Nós só estamos aqui, podemos estar na presença de Deus, nós continuamos sendo o mesmo povo obstinado e teimoso, mas nós só subsistimos na presença de Deus, porque veio um dia a este mundo aquele de quem Deus diz: tu achaste graça aos meus olhos. Na verdade ele diz: tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. E todas as vezes que nós nos reunimos para adorar, Cristo é quem eleva nosso culto e a nossa adoração a Deus. E Deus ouve porque Ele ama o seu Filho. E nele Deus nos ama. E como pela intercessão de Moisés, Israel teve não só o perdão, mas o retorno à presença de Deus. Assim, pela intercessão de Cristo, nós obtivemos não só a remoção da maldição, mas a certeza da bênção. Nós não somos mais inimigos, mais filhos. Nós não somos apenas salvos da ruína, mas nós somos autorizados a viver na presença de Deus. Mas quão triste é saber que ainda assim nós desejamos tanto essas bênçãos que vamos seguir pecando para tê-las, ou pecando porque não as temos. Quanto você valoriza a presença de Deus, querido? O quanto do seu tempo você dedica-se a pensar na comunhão, na união com Cristo e vivenciá-la no seu dia a dia? O quanto você devota dos seus esforços, do seu tempo, da sua inteligência, do seu zelo, para aperfeiçoar, aprofundar, intensificar a sua comunhão com Cristo? Como está, aliás, a sua comunhão com Cristo? Como está o seu relacionamento com Deus? Meus irmãos, nós precisamos lembrar que a nossa maior e, na verdade, verdadeira herança é a presença de Deus, que nós podemos experimentar hoje pela união com Cristo. Nós precisamos dizer como Paulo: o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por amor de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero lixo para ganhar a Cristo. Que Ele seja, meus irmãos, o nosso maior tesouro, e que nós mortifiquemos a nossa tendência a desejar mais a criatura do que o Criador. Que Ele nos livre de um coração idólatra, e que nós, nesta manhã, possamos orar e pedir a Deus que coloque em nosso coração sede e fome da sua presença. E se você que está aqui, porque muitos dos que estão sentados aqui, eles não estão nem aí para a presença de Deus. Alguns há dos que estão aqui, que para eles não faz a mínima diferença. Eles vêm para o culto talvez por causa da amizade com as pessoas, o tempo gostoso depois do culto. Mas para muitos é canseira. Eles já ouviram o Evangelho, entenderam o Evangelho, mas o seu coração continua amando este mundo. Eu quero dizer que a minha oração, querido, é que se você está nessa condição de frieza espiritual, de desinteresse pelas coisas de Deus, o Senhor Deus toque o seu coração com a sua graça interior. E se você não tem, ore por isso. Ore: Senhor, dá-me sede, dá-me fome da tua presença.
Talvez você já teve e perdeu. O Senhor, renova no meu coração, e ore até que você sinta essa sede. Porque sem ela, você vai viver uma vida miserável neste mundo, mesmo sendo um crente. Que triste será. E se você não é, você caminha passos largos para o inferno. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Cristo. Vamos orar. Ó Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Aplica a Tua repreensão ao nosso coração. Dá-nos amor, acima de tudo, por Ti, Senhor. Livra-nos, ó Deus, da idolatria. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.